Olá, começa agora mais um podcast Questão Política e hoje eu recebo Carlos Gianazzi, professor, deputado estadual por São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Jefferson, pelo convite. Vai ser um prazer conversar com você e com as pessoas que vão acompanhar o programa. E recebendo um professor, eu acho que a nossa primeira pauta não podia ser diferente. Como é que o senhor se sente como professor, deputado estadual progressista, vendo a educação sendo tão desvalorizada nos últimos 4 anos, mais precisamente nesse governo Jair Bolsonaro? Olha, é triste porque a educação pública no Brasil, historicamente falando, ela nunca recebeu o investimento adequado para que ela atendesse de fato, com qualidade, as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos também, porque nós temos hoje milhões de pessoas no Brasil ainda que não tiveram acesso ao ensino fundamental na idade própria. Então, a educação pública tem uma função importante também no atendimento dessa faixa etária da população. Mas agora a situação piorou demais, porque esse governo Bolsonaro é um governo destruidor da educação em todos os níveis. Do ponto de vista financeiro, é um governo que sabota as verbas da educação o tempo todo, fora os casos de corrupção, mas ele faz cortes orçamentários sistematicamente desde o primeiro dia que o governo Bolsonaro assumiu. Em Brasília, ele vem fazendo cortes, retirando dinheiro da escola pública, não só das universidades, que estão destruídas, as nossas universidades federais, correm um sério risco de não existirem mais, de serem fechadas a qualquer momento, juntamente com os institutos federais de ensino. Esses estão super ameaçados com a gestão do Bolsonaro. Mas também a escola pública, a educação básica, porque o repasse de dinheiro para as redes municipais e redes estaduais, esse repasse está comprometido também com os cortes orçamentários. Hoje nós tivemos uma regressão aos anos 80 na merenda escolar. As crianças nas escolas públicas do Brasil, em muitas regiões, estão recebendo só a merenda seca, que é uma bolacha seca e um suco cheio de aditivos e de químicas e de açúcar, né, que faz muito mal para a saúde. Então foi uma regressão jamais vista. Então tem esse ataque econômico, corte orçamentário, que afeta a educação infantil, afeta o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, o ensino técnico e tecnológico também, né? E tem também um ataque ideológico, um ataque político à educação, que é essa tentativa de impor esse projeto Escola Sem Partido, de impor a censura, de impor a mordaça nas escolas, nos professores. E se reduz a educação como um todo, né? Porque até o Ministério da Cultura não é mais ministério, virou secretaria, se ataca a ciência. Exatamente. Não, isso se espalha para todas as outras áreas, mas eles tentam isso. É mais ou menos o que fez a ditadura militar, né? Após o golpe empresarial militar de 1964, houve algo semelhante. Os militares reformularam a educação brasileira para pior, colocando a educação brasileira a reboque daquele projeto autoritário, da ideologia de segurança nacional, da doutrina de segurança nacional. Mudaram todo o currículo escolar, colocando disciplinas como Educação Moral e Cívica, o SPB, né, e retirando matérias importantes como filosofia e sociologia, foram disciplinas retiradas pelos militares do currículo escolar, fundiram história, geografia e estudos sociais, porque eram disciplinas perigosas para um regime autoritário. O mesmo faz o governo Bolsonaro. Ele tenta, né, ele não mudou o currículo, né, porque não conseguiu ainda, mas se ele tivesse mais tempo, ele faria isso. Mas ele impõe a censura, a mordaça, a perseguição aos professores que trabalham questões importantes, como a identidade de gênero, não ideologia de gênero, mas um professor hoje tem medo de trabalhar a questão da educação sexual dos alunos, porque ele pode ser perseguido, né, pela diretoria de ensino, pode ser perseguido por um pai bolsonarista da extrema-direita, né, um fanático da comunidade escolar. Um professor tem dificuldade hoje, receio muitas vezes, de trabalhar a questão do combate à homofobia, combate ao racismo, à violência contra as mulheres. Todos esses temas são temas importantes que a escola tem a obrigação de trabalhar. Só que com essa movimentação do governo Bolsonaro e dos seus aliados, das suas milícias, então o professor fica preocupado, porque muitos professores já foram
perseguidos e assediados por conta desse trabalho pedagógico que tem que ser feito. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já determinou isso, quando julgou várias leis que foram aprovadas em municípios e estados do Escola Sem Partido. O Supremo inviabilizou todas elas, dizendo que elas são ilegais, inconstitucionais, e que a escola tem a obrigação de trabalhar todos esses temas que eu citei, para a formação plena da cidadania dos nossos alunos. Olha, eu vou dizer para o senhor, até como testemunho próprio, eu sou gay, fui aluno de escola pública a vida inteira, e eu acho que é necessário, sim, a gente discutir isso nas escolas, porque eu sofri homofobia o tempo todo, eu apanhava, porque as crianças, elas levam para a escola aquilo que elas aprendem em casa, né? Exatamente. O que uma criança ela aprende, né, na sociedade sobre a questão da homossexualidade em geral, né? É que ser homossexual é algo anormal, que é uma doença, que é um desvio, né? Que é enfim, que é uma anomalia, que é pecado ou que é crime, enfim. Ele recebe essa carga. Agora a escola tem a obrigação de mostrar que não é nada disso, que a homossexualidade é uma das manifestações possíveis da sexualidade. A sexualidade é muito complexa. Já dizia Freud, o ser humano nasce bissexual, depois que ele vai se definindo, né? Então, o aluno não tem conhecimento dessa complexidade, né? A escola tem a obrigação de trabalhar temas como esse, né? Para que o aluno não vire um homofóbico e que ele respeite a diversidade. O fato de você fazer um trabalho sobre essa questão não significa, como eles dizem, que todos os alunos serão incentivados a serem homossexuais. Ninguém vira homossexual. Eu nunca vi essas cartilhas nas escolas. Não, isso não existe. Não, e ninguém vira homossexual. Você homossexual não tem eu vou virar homossexual porque alguém falou. Isso é uma loucura, é uma ignorância, uma estupidez, né? Não tem nenhuma referência na realidade, nenhum fundamento na realidade. Mas a escola tem que fazer isso, ela tem que combater veementemente qualquer tipo de discriminação, de preconceito, sobretudo nessa área da sexualidade. É obrigação combater o racismo, né, estrutural que atravessa toda a sociedade brasileira, a violência contra as mulheres. O Brasil é um dos países que mais mata homossexuais no mundo, um dos países mais racistas do planeta e um dos países que mais mata mulheres. Olha só. Então a escola tem a obrigação de trabalhar esses temas. E aí, falando nessas mortes, a gente vem para um recorte aqui em São Paulo. A gente hoje tem 2 projetos de Estado, Tarcísio de Freitas versus Fernando Haddad. O Tarcísio largou a frente na disputa estadual. E o Tarcísio já propõe a retirada das câmeras dos uniformes de policiais. E a gente sabe que a letalidade policial caiu 72% desde que essas câmeras foram instaladas nos uniformes. E aí, como a Alesp vai se posicionar com relação a isso? Olha, na verdade, em todos os países civilizados, países de primeiro mundo, países que respeitam mesmo os direitos humanos, o direito à cidadania, e que respeitam também os próprios servidores da segurança pública, porque a questão da câmera ela é importante também para o próprio policial se proteger, né? De uma denúncia. Eles trabalham com essas câmeras, elas existem, né? Então isso é um retrocesso, na verdade é um discurso esse do Tarcísio, do Bolsonaro e de alguns setores mais reacionários e extremistas de extrema direita, eles usam essa questão das câmeras, né? Mas ela deu uma contribuição importante aqui na questão da letalidade. Houve uma diminuição importante, talvez drástica até, do número de pessoas mortas pela polícia. 72%, é bastante coisa. É muito, 72% é muito. Então funciona, mas eles distorcem a importância, né? Infelizmente a Assembleia Legislativa em si ela não legisla sobre isso, porque isso é um programa da Secretaria de Segurança Pública, ela tem autonomia, então não passa necessariamente do ponto de vista da aprovação de algum projeto de lei, né? Mas a Assembleia Legislativa também ela é extremamente conservadora, né? Tem setores ali fundamentalistas, ela piorou muito. Eu sempre disse que a Assembleia Legislativa sempre foi e continua sendo um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, do poder econômico do Estado de São Paulo também. Ela representa esses interesses e agora ela piorou ainda mais porque, além de tudo isso, com uma ala bolsonarista de extrema-direita que foi eleita em 2018 e que foi agora também renovada por uma outra bancada deles, né? Ela piorou bastante, né? Então, além de ter que enfrentar a questão do poder econômico, a gente tem que enfrentar também essa pauta extremamente, eu nem diria conservadora, mas
proto-fascista, que se instala com muita força aqui em São Paulo e reflete-se também na Lesp. O senhor avalia, então, que o Haddad teria dificuldade de governar com essa Assembleia eleita? Ah, sim, teria muitas dificuldades, porque é uma Lesp, eu estava vendo a composição da nova legislatura, ela é muito ruim do ponto de vista de uma gestão democrática, né? Ela criaria problemas. Porém, o Haddad eleito, eu tenho certeza que a tática será outra, para que a gente tenha uma outra correlação de forças dentro da Assembleia Legislativa. Ele vai ter que trabalhar com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, de tal forma que haja uma pressão e uma fiscalização da população em relação ao comportamento dos deputados, para que eles votem de acordo com os interesses do Estado, né? Das áreas sociais, sobretudo, e não dos seus interesses ideológicos e políticos. E como o senhor avalia a gestão João Dória à frente do Estado de São Paulo? Olha, foi uma das piores gestões, talvez a pior gestão de todos os tempos do Estado de São Paulo. Foi uma gestão que destruiu o Estado de São Paulo nas suas mais variadas áreas. João Dória apresentou projetos de lei na Assembleia Legislativa tenebrosos, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um dos piores, o PL 529, que extinguiu, só para você ter uma ideia, o Instituto Florestal, o Instituto Geológico, o Instituto Botânica, esses institutos que são importantes numa crise climática que a gente vive hoje no mundo, no Brasil e no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem, hoje, tempestade de areia, né, no interior paulista, tem queimadas nas nossas florestas, tem incêndios, a gente vive a crise hídrica ainda no estado de São Paulo o tempo todo. E ele teve a coragem, em 2020, de aprovar um projeto, eu votei contra, nós obstruímos, mas ele tinha a maioria, ele aprovou esse projeto que acabou com esses 3 institutos. Inclusive, nós estamos levando essa luta agora e exigindo agora, no programa do Haddad, que eles sejam recriados, uma proposta de recriação do Instituto Florestal, né? Ele extinguiu no meio da pandemia também a SUSEM, a Superintendência de Combate às Endemias do Estado de São Paulo. São Paulo tem dengue, tem malária, tem várias epidemias e endemias. Agora a monkeypox, né? E ele, o que ele fez, o Dória? Em plena pandemia, ele extinguiu a SUSEM. Uma loucura, né? Fez muito mal para São Paulo, privatizou o zoológico, tentou privatizar o ginásio do Ibirapuera, todo aquele complexo ali que forma atletas, que forma medalhistas. Olha só, ele simplesmente aprovou o projeto, nós conseguimos interceptar isso no Conselho Federal do Patrimônio Público, né? Através de uma ação de tombamento, então interceptou por enquanto, mas ele implantou, por exemplo, aumentou ainda mais a privataria tucana no estado de São Paulo, a farra dos pedágios. Ele aprovou uma licitação para pedagiar 1.200 quilômetros de estradas no estado de São Paulo, que já vive a crise dos pedágios. O pedágio de São Paulo é o pedágio mais caro da América Latina. Então, ele intensificou isso, colocando mais 1.200 quilômetros de pedágio daquela região de Piracicaba até Panorama. Então, em todos os níveis. Foi tão desastrosa, tentou vender o Instituto Butantan antes da pandemia. Naquele ano de 2019, ele foi para Davos com o Paulo Guedes, inclusive, no Fórum Econômico. Ainda na história de Bolsodória, né? Isso, ainda ali no começo, ele estava ainda namorando, acho que não tinha rompido. Ele ofereceu o Instituto Butantan para as grandes farmacêuticas e laboratórios. Inclusive, ele soltou fez um vídeo em inglês, mostrando a importância do Instituto Butantan, Instituto Centenário. Ele colocou à venda em inglês ainda, divulgou esse vídeo em Davos, colocando à venda. Só não privatizou porque veio a pandemia. A pandemia salvou o Instituto, daí ele teve que recuar. Mas ele fez isso com a SUSEM, que eu falei, com os institutos. Ele tentou privatizar também a fábrica de remédio popular, que é a FURP, que é uma estatal que produz remédios para a farmácia popular. Olha só, ele tentou acabar com o Oncocentro também, que é um órgão do SUS. Enfim, ele fez... Houve uma discussão sobre cobrança de mensalidade na USP, né? Também, né?
embora isso não passasse pelo governo, era uma questão mais de setores mais fundamentalista da Alesp, o Partido Novo, que está lá, tem sua representação, esse pessoal bolsonarista que eu falei também, esse pessoal atacou bastante as universidades. O que ele fez foi tentar reduzir o financiamento da universidade, da USP, da Unicamp, da Unesp, do Centro Paula Souza, da FAPESP, que investe na pesquisa. Isso ele tentou. Aí nós fizemos toda uma movimentação com o Fórum das Seis, que representa esse movimento das universidades, e ele foi obrigado a recuar, né? Mas ele tentou, o tempo todo, privatizar vários órgãos públicos, muitos deles relacionados à área da saúde pública. Aliás, tentou se oferecer a farinata como merenda, né? Isso, aí como prefeito. Essa é uma das marcas dele, que foi ele queria colocar a farinata na merenda escolar da rede municipal. Aí foi duramente criticado, né? A opinião pública, a imprensa, era tão grave aquilo que ninguém aceitou, então ele recuou. Mas é uma marca dele também, a farinata. E aí te surpreende que o Rodrigo Garcia apoie hoje o Tarcísio e o Bolsonaro, porque o PSDB era social-democracia, né? Alguma surpresa nesse apoio? Não, eu não, porque, na verdade, primeiro que o Rodrigo Garcia nunca foi do PSDB. Ele vem de uma herança da ditadura militar, os partidos que ele representa. Ele foi do DEM, ele foi do PFL, ele vem lá de trás. Na verdade, a origem dele é da Arena, na verdade, porque a PFL era Arena, pois DEM, né? Então ele entrou, ele se filiou ao PSDB justamente para ser o vice-governador, né? Então foi uma combinação que ele fez com o Dória. Convite do Bruno Covas também, né? Me parece que sim. Mas, enfim, ele não tem uma tradição de social-democracia, ele sempre foi linha auxiliar do PSDB, mas ele vem de uma formação mais autoritária. Inclusive já se fala em saída dele do partido. Com ele não vai ficar, ele vai para a União, com certeza que é o lugar dele, né? Eu acho que ele não vai ficar mesmo. Ele só entrou por uma questão pragmática no PSDB para ser vice do Dória e depois ser o candidato. Mas alguma coisa deu errado, o plano não deu certo, né? Porque o Dória não aconteceu. O Dória, que falou que era o pai da vacina, mas o pai do confisco, eu não falei também que ele confiscou as aposentadorias e pensões de 600 mil servidores, professoras, enfermeiras, servidores da segurança pública, foram todos confiscados durante a pandemia. Só ontem, por incrível que pareça, dá a notícia que ontem nós derrubamos o confisco. 2 anos tentando derrubar, apresentei lá o PDL 22, teve toda uma mobilização de 2020, meados de 2020 até ontem, né, havia confisco de aposentadorias e pensões. Só ontem que nós conseguimos votar um projeto coletivo, né, que foi fruto da nossa mobilização, da nossa luta. Teve muita... Não sei se você percebeu, deve ter percebido, um dos debates ao governo do Estado, todos eles, esses debates, nas entrevistas do Haddad, do Tarcísio e mesmo do Rodrigo Garcia, sempre aparecia o tema do confisco das aposentadorias, o tempo todo, porque havia um movimento das professoras aposentadas, das escreventes do Tribunal de Justiça, servidoras da Segurança Pública, de várias secretarias. Elas se organizaram durante a pandemia, como elas não podiam se manifestar nas ruas por conta da pandemia, não podiam se expor, elas dominaram o Twitter, né? Começaram a aprender a mexer no Twitter e montaram um grande movimento no Twitter. A gente chama elas carinhosamente de as tuiteiras, né, da luta contra o confisco. E elas pautaram os debates todos os debates, a pressão delas em cima dos jornalistas, dos candidatos, dos partidos, dos deputados, elas foram as grandes vitoriosas e elas conseguiram derrubar ontem. Eu falo que o mérito é delas, né? Não é nosso, não é meu, não dos deputados. Elas fizeram tanta pressão com a mobilização que os deputados foram obrigados ontem a votar o projeto que acabou com o confisco. Começa a valer em janeiro, né? Então, uma informação importante essa. A que o senhor atribui esse resultado tão expressivo do Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo? Um cidadão carioca que pouco conhece o Estado. Eu acho que ele, na verdade, ele surfa ainda no antipetismo, na verdade, né? É isso que está colocado hoje. O Estado de São Paulo, você tem um setor que é muito conservador do ponto de vista político, né? Então ele tem um antipetismo muito forte no Estado de São Paulo. Não é só no interior, né? No interior, mas tem também dentro da parece região que aqui metropolitana. na capital o Haddad ganhou, né? Na capital sim.
né, que é mais progressista, mas tem lugares onde Guarulhos ele perdeu. Guarulhos, então, Guarulhos, tem Baixada Santista, né? Tem setores conservadores também na Grande São Paulo, Baixada Santista. Digo, não é só o interior. O interior é mais, talvez pelo isolamento geográfico, né, e político, pela dependência do Estado, de repasses do governo estadual, do governo federal, de emendas parlamentares. Então, os prefeitos... Eu fui num evento, agora, que antecedeu um pouco a campanha, o Rodrigo Garcia estava distribuindo, ele fazia encontros regionais, né? O governo na área, acho que era o nome. Então ele fazia um encontro, o que eu fui, que eu participei, no sentido de ir lá fazer um protesto, uma manifestação, foi em Presidente Prudente. Ele reuniu lá uns 50 municípios, chamou os prefeitos, vereadores, daquela região administrativa de Presidente Prudente, fez um evento o dia todo e distribuiu tratores, ambulâncias, distribuiu máquinas agrícolas, algo jamais visto. Assim, eu fotografei tudo, filmei, peguei depoimentos, que nós fomos lá para fazer, na verdade, um protesto contra o confisco das aposentadorias, com as entidades, com a Pampesp, CPP e tantas outras, né? E aí eu vi aquilo, eu fiquei até perplexo, porque eu vi assim uns 60 tratores assim enfileirados, né? Ambulâncias que você perdia de vista, viaturas da Polícia Militar. E aí terminou o evento, vários vereadores e alguns prefeitos vieram falar comigo, falaram: Gianazzi, eu tive que vir aqui participar desse evento, bater palmas lá dentro, porque se eu não viesse, eu não ia levar o trator, eu preciso dessa máquina agrícola para minha cidade. Minha cidade tem 10 mil habitantes, não é recurso nenhum, fui obrigado a vir aqui. Alguns disseram: eu fui obrigado a me filiar ao PSDB para conseguir uma estrada lá, para o governo estadual liberar um recurso, abrir uma licitação para fazer uma estrada vicinal na minha cidade, para recapear. Uma coisa mostrou o uso da máquina. Aí eu fui ao Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, entrei com uma representação contra, né, o uso da máquina ali. Está lá com ele, ainda não me deu resposta até agora, o Procurador-Geral. Demora um pouquinho as ações contra o PSDB aqui no Estado, né? Porque tem essa questão da blindagem, né, de setores do MP, setores do TJ, setores... Bom, Tribunal de Contas nem se fala. E a Lesp aí são dois puxadinhos, literalmente, né? E a blindagem é total, o Tribunal de Contas e a Lesp. Aí não tem o que se fazer. Agora, e a blindagem de setores da grande imprensa também, né? Pelo menos tinha até ontem. Agora não sei, porque o PSDB está historicamente sepultado, virou um apêndice agora. Ele está mendigando cargos para o Tarcísio. Mas o Tarcísio, ele surfa e ocupa esse espaço conservador, que já foi do Maluf no passado, já foi do PSDB, agora é do bolsonarismo, é dele. Ele está ocupando esse espaço, que não é dele, mas ele cai agora nesse momento. E o antipetismo, o anti-esquerda, ele está ocupando esse espaço. Não sei se será suficiente para que ele seja eleito. Tomara que não, por isso que nós estamos na campanha do Haddad, né, para superar essa nefasta tradição do Estado de São Paulo. Aliás, Tarcísio fala em extinguir a Secretaria de Segurança Pública e adotar um esquema parecido com o que o Rio de Janeiro adota, né? Nossa, não, vai ser um caos, né? Porque, ele não tem a mínima condição. Uma que ele não tem nenhuma experiência administrativa desse ponto de vista. Ele foi, né, do Executivo, mas do governo federal, do Ministério dos Transportes, mas ele não entende nada, é uma pessoa... Ele não conhece nem o Estado de São Paulo. O pessoal, ele é carioca, não é porque ele é carioca, é porque uma coisa é carioca, mas mora aqui, conhece a cidade, mas ele não é nada disso, conhece o Estado. Ele caiu de paraquedas, ele foi escolhido, né, dizem que o Bolsonaro sentou com ele e falou: olha, vamos ver para onde que você vai, Mato Grosso, Goiás, né, algum outro estado, ou São Paulo. Aí colocou ele em São Paulo. Ele poderia estar sendo candidato em Goiás com apoio do Bolsonaro. Então, um paraquedista que caiu aqui, né? Um forasteiro nesse sentido. Não que, se ele fosse uma pessoa séria, competente, não tem problema nenhum ele ser de outro estado, né? Mas não é. Ele está a serviço de um projeto proto-fascista, né? De um governo miliciano, delinquente, né? E ele vai instalar esse governo aqui no estado de São Paulo. O estado de São Paulo vai ser arrebentado por uma gestão dele. Ele agora se mostra um pouco mais moderado em relação ao Bolsonaro, mas ele não vai ser eleito, espero que não, mas se for, ele vai,
né, colocaram os bolsonaristas aqui em cargos estratégicos no estado de São Paulo e com uma piora. O PSDB está apoiando ele, né? A gente vai ter que enfrentar os tucanos que estão morrendo. Aliás, não é unanimidade dentro do PSDB, né? Uma parte, né? Mas a bancada toda de deputados da Alesp vai apoiar, por exemplo, né? O municipal não, né? O diretório municipal não manifestou apoio a ele, mas é um absurdo. Ontem eu vi uma manifestação também de apoio ao Tarcísio com a bandeira do Bruno Covas, ele segurando uma bandeirona. Olha, eu não acho que o Bruno Covas seria próximo a Com Tarcísio certeza, ali, não. Ele já estava se afastando muito do bolsonarismo, disse que não, em entrevista, ele disse que não votou no Bolsonaro. Isso, inclusive. falou, ele não votaria, né? Ele não, assim, nós éramos oposição a ele enquanto prefeito, com sérias divergências, mas nessa área ele não, eu acho que ele não apoiaria, né, o Bolsonaro. É demais. E aí a gente volta a falar em educação, porque a educação em São Paulo ela anda abandonada, né? O IDEB São Paulo teve uma nota, acho que em torno de 5,3 no IDEB de 2021. E a gente tem uma evasão escolar altíssima, principalmente nesse período pós-pandemia. O que você acha que o próximo governador, seja ele Tarcísio ou Haddad, pode fazer para combater isso? Olha, primeiro que a educação do estado de São Paulo, ela sempre foi deficitária há muitos anos, mas piorou muito com a gestão do PSDB aqui em 95, quando era ruim já, né? Teve talvez um momento ali, um pouco mais de fôlego na gestão do Montoro. Foi um pouco. Eu entrei na rede estadual, fui professor, fui até diretor de escola da rede estadual, trabalhei durante mais de 20 anos na rede estadual, mas eu entrei em 1984, né? Exatamente na gestão do Montoro, era professor, né? Passei pela gestão depois do Quércia, do Fleury, e depois veio a gestão do Mário Covas, o governador. Daí começou a piorar bastante e foi totalmente degradada durante todos esses 27, 28 anos do tucanato. Piorou com a pandemia, mas com a pandemia piorou em todos os lugares, né? Mas ela já era muito ruim. E com esse governo do Dória, do Rodrigo Garcia, piorou ainda mais. Com esse Rocieli Soares, que foi o secretário da Educação, foi um caos. A rede ficou totalmente destruída, sobretudo a carreira do magistério. Eles implantaram essa PEI, né, o Projeto de Ensino Integral, em mais de 2.000 escolas, um projeto que representa uma verdadeira farsa da escola integral. Não funciona, não tem estrutura nenhuma essas escolas, né? É um projeto autoritário, eleitoreiro e que exclui milhares de alunos, porque pensa bem, se você tem uma escola aqui no bairro que tem 1.000 alunos hoje, em 3 períodos, se ela vira escola de tempo integral, ela só vai atender 300. Os outros 700 você vai matricular em outras escolas. Mas pensa que ele fez isso em mais de 2.000 escolas e pretende até o final do ano implantar em 3.000 escolas. A rede tem 5.000, 3.000 serão escolas PEI, segundo ele, o governo. Então você vai excluindo os alunos. Tem cidades onde os alunos já estão sendo matriculados em escolas em outros municípios. Aqui na capital a gente teve esse problema, né? Teve. No início do ano, inclusive, 14.000 crianças ficaram sem escola, no ensino fundamental, por conta, vai ter no efeito dominó. Você tá, então a escola do bairro fecha 2 períodos, você vai atender, tudo bem, é período integral, você atende 300 aqui. Aí você distribui os 700 em outras escolas. Mas as outras também estão virando PEI. Então, isso explode em algum lugar, entendeu? E já explodiu em São Paulo. Nós fomos ao Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal... Enfim, aí a solução que o governo conseguiu resolver, numa parceria com a prefeitura, foi desativar, para acomodar esses alunos, 14.000 alunos no ensino fundamental, ele desativou salas pedagógicas. Então, tem uma escola no bairro aqui que tem uma sala de leitura, que é importante, ele desativa, fecha essa sala e transforma numa sala de aula, para atender a demanda escolar. Tem um laboratório, que é importante, fecha. Sala de informática, fecha, transforma em sala de aula. Então, ele fez um improviso, mas vai explodir de novo agora, no ano que vem, porque não tem como você atender essa demanda com esse projeto, que é muito ruim do ponto de vista estrutural, né? Ele é excludente, autoritário, e também ele fez reformas na carreira do magistério extremamente nefastas, que destruiu a carreira do magistério estadual. Então, o próximo governo vai ter que reconstruir, vai ter que fazer um revogaço
desse modelo PEI, de escola integral, da aprovação que ele fez na Assembleia Legislativa recentemente, da nova carreira, ela tem que ser revogada quase que integralmente. Então, vamos revogar muita coisa para melhorar a educação do Estado de São Paulo, aumentar o investimento na educação, acabar com a superlotação de salas, né, ter um programa de combate à violência dentro e fora das escolas, investimento pesado nos salários dos professores. Salário do professor é muito baixo no Estado de São Paulo, um dos piores salários do Brasil, o estado mais rico, que vai ter um orçamento de 300 bilhões de reais, paga um dos piores salários para os professores e para os profissionais da educação. Aliás, a cada 4 anos isso é discutido, né? Você coloca umas propostas da valorização do professor. E por que isso pouco avança? Nada, porque eles não cumprem a database salarial. Todo funcionalismo sofre, mas os professores também que estão em uma situação muito difícil, com contratos precarizados. Por exemplo, a rede estadual tem aproximadamente 250 mil professores, né, na ativa, sendo que quase 100 mil desses 250 são professores precarizados, aqueles contratos. O professor pode ficar um tempo dando aula, depois tem que romper o contrato, ele tem que ficar na quarentena, 40 dias fora. É o professor categoria O, tão falado, né, aqui no estado de São Paulo. É o contrato precarizado. Esse professor fica totalmente sem estabilidade nenhuma, não sabe se vai lecionar no ano seguinte. É um absurdo. E agora a gente está ali caminhando para a fase final da nossa entrevista. E eu queria que você indicasse um livro para quem não está em casa. Olha, aí são tantos. Eu estou falando muito de educação aqui. Eu acho muito importante, e não é só para professor, para quem trabalha com educação, mas é um livro... eu vou indicar dois. Dois livros do Paulo Freire, que é um dos maiores educadores. Tem sido demonizado, né? Demonizado, mas as pessoas que demonizam nunca leram, nem conhecem Paulo Freire. É uma questão ideológica, né? Olha, Pedagogia do Oprimido. Chama A Pedagogia do Oprimido, e tem A Pedagogia da Autonomia. É o primeiro e último livro dele, né? Pedagogia do Oprimido, é o primeiro, dos anos 60, e depois o último livro que ele, nos anos 90, antes de morrer, ele editou esse livro, que é um livro até pequeno, assim, muito interessante. A pessoa vai entender não só a educação brasileira, né, na sua questão mais ideológica e política, mas ele vai entender também o Brasil, né? Ele vai entender por que uma pessoa, como a gente estava discutindo aqui, um parlamentar negro, né, se coloca contra o movimento negro, né, e diz que no Brasil não tem racismo, como que um parlamentar negro que é gay diz que se coloca contra o movimento LGBT e assim por diante. Então, Paulo Freire vai explicar tudo isso, a questão da educação libertadora, libertária, educação bancária, educação como alienação. A pessoa vai aprender bastante. Então, eu recomendo esses dois livros, A Pedagogia do Oprimido e A Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire. Agora eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a expectativa para o próximo domingo e deixasse um recado para o eleitor. Olha, gente, essa eleição é a eleição mais importante da história recente do Brasil. Nosso destino passa necessariamente pelo dia 30, né? Hoje estamos a alguns dias já da eleição. São os dias mais importantes da nossa história. A gente vai decidir qual o projeto que a gente quer para o Brasil. Ou a gente vai continuar com um governo que tem na sua essência, na sua política, todo governo, né, tem uma política de Estado, né? Os militares tinham uma política de Estado que era a tortura. A tortura fazia parte, né, da política dos militares. O governo Fernando Henrique tinha como princípio privatizar, né? Tinha ali uma marca, as privatizações. O governo Lula tinha como marca a inclusão social. Não fez grandes reformas estruturais, mas incluiu uma parte da população que estava fora do orçamento. Teve avanços, eu achava que tinha que ter mais. Eu era oposição ao PT, eu sou do PSOL. Eu já fui do PT, mas eu fui oposição dos 13 anos do PT, mas oposição pela esquerda, para avançar ainda mais, né? Cobrando mais avanços para ter reforma agrária no Brasil, investimento em educação pública, enfim. Avançou um pouco, sem dúvida nenhuma, mas poderia ter avançado mais. Então, eu não retiro as críticas que eu fiz aos governos do PT. Mas agora, a situação é tão grave no Brasil, né? E hoje, a marca do governo Bolsonaro é a mentira. A mentira,
é a grande marca. Um governo que mente dia e noite e que destrói o Brasil. Um governo que está destruindo a educação pública, a ciência, né, a democracia, as instituições, o meio ambiente, a soberania nacional está totalmente sendo atacada sistematicamente. Esse é o governo que me parece que foi contratado para destruir o Brasil em todas as áreas. É um Brasil que está adoecendo, é um governo que está adoecendo emocionalmente, psicologicamente o Brasil está adoecendo, as pessoas estão em crise. É um Brasil que não tem nenhum tipo de avanço, não consegue, nem quando você conversa com um bolsonarista, me fala um avanço do governo Bolsonaro. Nenhum. Ele não consegue falar um avanço, né? Eles falam, né, em combate à corrupção. Mas é o governo, um dos governos mais corruptos do Brasil, esse. Tá aí, né? Os governos, estou vendo ali as barras de ouro, lembrei do MEC. Né? Até o escândalo do MEC. Essas aqui são falsas, essas do MEC... ali era de verdade, né? De verdade. Então, os falsos pastores evangélicos utilizando barras de ouro para receber propina do MEC, o dinheiro da educação pública. Nós estamos discutindo 3 aqui. ministros depostos. Exatamente. Tem o ladrão da vacina, rachadinhas, os sigilos que são impostos a todo momento, de 100 anos, para que ninguém saiba de mais casos de corrupção. O orçamento secreto do governo Bolsonaro é corrupção a todo momento. Então não tem nenhum mérito para esse governo. É um governo que está destruindo o Brasil. Então, olha, é muito importante eleger o Lula, e não é o Lula mais, né? Agora é uma frente. Todos estão com o Lula. É o Fernando Henrique, é o Alckmin, é o Serra, né, a Marina, o Amoedo, o PSOL, o PSTU, todo da esquerda até a direita, os liberais todos, o Meirelles, Henrique Meirelles está com o Lula. Armínio Fraga, todos os economistas praticamente do Plano Real estão com o Lula. O Joaquim Barbosa, que condenou o PT no mensalão, está dizendo não, vamos com o Lula, porque o outro lado é grave. Outro dia um deputado bolsonarista me cobrou, né? Ele falou, Janás, eu quero ver agora, você que sempre criticou o Alckmin, né? O governo do Alckmin, agora como que você vai votar no Lula, sendo que o vice dele é o Alckmin? Como que você explica Lula e Alckmin? Eu falo, olha, eu explico pelo bolsonarismo. O Bolsonaro é tão ruim, é tão nefasto, tão podre, né? E faz tanto mal para o Brasil, que é um governo proto-fascista, proto-nazista, que todas as forças democráticas ou semidemocráticas estão se unindo para derrotar o mal maior. É isso, né? Então, é importante, se você votar no Lula, você não está votando no PT mais, você está votando numa frente de salvação nacional do Brasil para garantir a democracia. Porque se Bolsonaro ganhar, não vai ter mais democracia, não vai ter mais partido, não vai ter mais Brasil. E aqui em São Paulo mesmo, em relação a Haddad tem que ser eleito, né? Um absurdo que São Paulo queira votar numa pessoa que não tem nenhum compromisso com as causas sociais, não é de São Paulo, nunca morou aqui, não tem nenhuma história aqui, e está a serviço também do projeto proto-fascista, homofóbico, racista, né, e que vai beneficiar os grandes investidores do mercado financeiro que não tem nenhum compromisso com o nosso Estado. Então, por isso que nós estamos na campanha do Lula e do Haddad, certamente. É a eleição não falo mais processo civilizatório, mas da democracia contra a barbárie. E agora, a fase final da nossa entrevista, eu falo uma palavrinha para o senhor me devolve em poucas palavras. PSOL. PSOL é um partido que representa hoje no Brasil uma possibilidade de contribuir, ele está contribuindo com a mudança e ele faz grandes enfrentamentos. Hoje é um partido necessário que faz o contraponto, né, com todas as injustiças sociais e políticas, econômicas que são organizadas pelos governos de plantão. Então o pessoal, esse contra é um partido ainda pequeno, expansão, crescendo, né, coerente, programático, mas ele faz um contraponto importante. É um partido extremamente necessário. É um abrigo, de fato, socialista com liberdade. Boulos? O Boulos é a promessa de uma nova liderança. Ele já é um grande líder, mas ele representa, hoje já, sem dúvida nenhuma, eu conheço o Boulos pessoalmente desde 2007. Né? Eu ajudava em alguns momentos o movimento dele, né, no processo de luta pela moradia popular aqui em São Paulo.
Então eu vi toda a formação dele, a evolução dele, o crescimento dele em todos os níveis, e hoje ele é o presente, ele já é uma grande liderança, foi o deputado mais votado do estado de São Paulo, mais de 1 milhão de votos, quase ganhou a prefeitura de São Paulo, né, algo inédito, e ele representa também o futuro do Brasil, da esquerda brasileira, do setor progressista. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Lula. Lula é talvez um dos maiores políticos da história do Brasil, né? Um grande líder, carismático, que deu uma grande contribuição para o Brasil como líder sindical, né? Participou ativamente da luta contra a ditadura militar, no processo de redemocratização, foi deputado constituinte, ajudou bastante, ajudou a fundar a CUT, né, o próprio PT, da qual fiz parte, participei da fundação também. O Lula já faz parte da história do Brasil. Foi, sem dúvida nenhuma, o melhor presidente da história do Brasil, mesmo com todas as... Olha que eu fui um crítico dele como presidente, né? Eu fiz oposição como deputado, fui vereador, fui deputado aqui, estava em Brasília, mas nós tínhamos críticas. O PSOL nasceu, na verdade, de uma dissidência do PT fazendo críticas quando ele fez a reforma da Previdência. Isso em 2003, nós fomos contra, mas eu reconheço que é e continua sendo uma grande liderança. E hoje, se não fosse o Lula, hoje, nesse momento, nós não teríamos como enfrentar o Bolsonaro. Bolsonaro. Bolsonaro é o que existe de pior, não só na política, mas como ser humano também, né? Ele consegue absorver tudo que existe de ruim na humanidade, né? Como pessoa, como político, e ele representa algo perigoso, né? Porque que é o fascismo. A gente pensa que o fascismo foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, ele foi derrotado do ponto de vista militar, foi derrotado, né? Teve a Grande Aliança, Estados Unidos, União Soviética, né? E foi derrotado do ponto de vista militar, mas o pensamento, a ideologia fascista, ela tenta ganhar espaço, ela se renova, e hoje nós temos o Bolsonaro o protofascismo, né? Então tem que tomar muito cuidado com ele. É um partido, ele representa esse segmento, né? Esse pensamento que não morreu e se incorpora nele da pior forma possível. Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas também é um cúmplice da milícia, é um cúmplice da família Bolsonaro e é um fantoche, é uma pessoa que está a serviço desse projeto protofascista aqui no estado de São Paulo. Porque uma pessoa que anda com o Bolsonaro, né, pensa como ele. Então ele representa um grande perigo agora para o estado de São Paulo também. O estado de São Paulo não pode aceitar que um fantoche do protofascismo, do protonazismo, seja eleito no nosso estado. Ele vai colocar em prática as mesmas políticas negacionistas, obscurantistas e de destruição das áreas sociais, né? Nós tememos pela eleição dele aqui no estado de São Paulo. Fernando Haddad. Fernando Haddad é a possibilidade de reconstruir o estado de São Paulo, de revogar todas as maldades feitas pelo Dória, pelo Rodrigo Garcia e pelos governos anteriores. Nós podemos reconstruir as políticas públicas e sociais do estado de São Paulo com o Fernando Haddad, que é preparado, professor da Universidade de São Paulo, da USP, já foi prefeito, já foi ministro, ele tem uma trajetória. Eu conheço o Haddad já desde quando eu era vereador da Câmara Municipal, no primeiro mandato que eu tive. Ele era, no começo, até assessor da área econômica da bancada do PT. Depois ele foi para a Secretaria de Finanças, com o João Saad, que foi o secretário de Finanças da gestão Marta Suplicy. Conheci ali o Haddad. Então é muito preparado, né? Ele conhece o estado de São Paulo, é de São Paulo, e nem se compara, não tem comparação entre Haddad e Tarcísio, não dá nem para entrar nesse tipo de debate. Haddad é outra coisa, é muito mais superior em todos os níveis. E para encerrar, educação. Olha, a educação é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, cultural, tecnológico. A educação ela é fundamental, ela é tudo. E, sobretudo, a educação pública, porque na educação pública nós temos quase 90% das crianças e adolescentes matriculados nela, em escolas municipais e estaduais. Então ela tem que receber um investimento pesado, investimento financeiro também, sobretudo.
E nós temos que alcançar a meta de investir 10% do PIB em educação pública. Essa meta está no Plano Nacional de Educação. Deveria ser alcançada até 2024. O plano foi aprovado em 2014, só que, no entanto, né, com o governo Temer e com o Bolsonaro, tudo isso foi congelado. Aliás, nós retrocedemos. Então, a educação é isso. E, sobretudo, você só consegue melhorar a educação se você investir nos professores e nos profissionais da educação. Se eles não forem valorizados do ponto de vista salarial, funcional e social, não haverá saída para a educação brasileira. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e seu espaço para agradecer. Olha, primeiro agradecer o convite, dizer que foi muito boa a nossa conversa. Espero que eu tenha contribuído para a análise crítica do que está acontecendo nesse momento, na conjuntura, nesse momento histórico do Brasil, né, de mudanças. Eu quero só mesmo te agradecer e te parabenizar pela condução do programa, pelas perguntas feitas que refletem o momento que nós vivemos e que todo mundo quer saber agora nesse momento, né, o que fazer. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que está nos assistindo até agora. Até a próxima semana com mais um Questão Política.